Alô, oi, gente. Todo mundo com fome, esqueça esse assunto, né? A gente tem que falar isso rápido, não ficar muito em cima não, e fica botar a loroca para vocês. Fiz um negócio muito diferente, fui apresentado como diretor da Dinamize, mas a gente vai falar de Dinamize hoje não. Vamos falar de uma coisa que para quem curte e-commerce, para quem vive com e-commerce, incomoda muito, é o spam. Né? Tadinho, bichinho. A menina até falou assim, é um espada, não é de espada que eu tô rindo, né? Vamos falar de spam, que é um mal que assola a gente, todo mundo sabe que é algo que incomoda demais. Ele é muito mal interpretado, as pessoas acham que estão fazendo uma coisinha legal para a base de um amiguinho, isso não é legal, gente. Spam é muito ruim. Então eu quis fazer uma coisa bem interessante, bem lúdica, e o que eu fiz? Fiz uma brincadeira muito legal, convidei o spam lá no meu escritório, a gente colocou ele numa cadeira confortável e fiz uma entrevista com o spam. Então, na verdade, eu coloquei nosso companheiro no divã, e vocês vão reparar que pelo tom das imagens bem góticas, assim, eu estou colocando um tom bem negativo, porque eu odeio spam, tá, gente? A entrevista ele foi educação, mas o negócio não é muito legal, não. Então, o roteiro vai funcionar mais ou menos como uma leitura de peça. Eu vou ler o roteiro para vocês acompanharem, até porque não tem nenhum outro ator para fazer comigo, não pode ter tempo de fazer isso. A gente tem 20 minutos. Então, eu fiz um roteiro em cima da... Vai ter passado. Dessa entrevista que eu fiz com ele. Então, basicamente, fica assim. Agente publicitário, hoje eu dei uma atacada de psicólogo, bati um papo com ele. Afinal de contas, é uma causa justa. Né? A gente tem que convencer esse cara a bater um papo com a gente e abrir um pouquinho de detalhes. Por que ele é desse jeito? Só que ele tem um problema muito sério, ele sofre de dupla personalidade. Então, em alguns momentos, ele é spam, em alguns momentos, de e-mail marketing. E ele resolve contar isso pra gente e, mais ou menos, assumir em alguns momentos por que ele está certo e por que ele tem certeza que ele está errado. Então, convido agora a participar com a gente, Stan Tchuk, ele tem sobrenome, gente. Seja bem-vindo. E ele vira, olá, me chamo Stan Tchuk, mas podem me chamar de Stan, vocês estão acostumados, afinal de contas, vocês me conhecem todo dia. Eu pergunto, Stan, espero que tenhamos um encontro proveitoso, espero que você não se incomode, algumas perguntas vão ser capciosas. Mas eu quero que você não se incomode, afinal de contas, se uma terapia de grupo, tem alguns convidados presentes, acho que você vai poder se abrir com a gente. Fala um pouquinho pra gente da sua infância, acho que era legal a gente conhecer um pouquinho de detalhes, como é que você chegou ao dia a dia a gente conhecer. E ele passou para mim, cara, dados interessantíssimos. Nasci especificamente em 3 de maio de 78, isso mesmo, sou tretão. Sou enxuto, rostinho de Facebook, fofinho de Twitter, novinho, só que uma versão melhorada. Porque eu ainda tenho mais de 140 caracteres. Admite, vai, você sempre sonhou com isso. Demorei um pouquinho para aceitar essa conversa, mas o publicitário que me convidou é interessante e eu acabei cedendo. A falta de conhecimento a meu respeito é tamanha que muitos acham que eu não sou um cara legal, que eu sou apenas um vendedor, um inconveniente. Todo mundo tem ponto de vista, eu tenho que respeitar esse lado. Por falar nisso, hoje mesmo eu fiz alguns envios de clube de compra, esses que surgem toda semana. É bom variar um pouquinho, né? O mercado imobiliário me cansa muito. Mas bem, hoje no envio de amanhã, se eu não me engano, alguém recebeu algum livro ou alguma escova marroquina, não sei, acho que alguém já me andou falando comigo hoje cedo. Bom, se vocês quiserem, eu posso arrumar uma promoção diferenciada. Bom, para quem ainda está curioso sobre o meu nascimento, para tudo, nascimento não, estreia, cheguei em grande estilo. Minha primeira aparição foi numa empresa chamada DSC, Digital Equipment Corporation, que fabricava computadores. O e-mail falava sobre uma máquina chamada DEC 20. E sim, só para te falar vocês, a DSC foi comprada pela Compaq, em 70, 80, por aí, é uma empresa mais conhecida de todos vocês. Quem fez o passo de um disparo foi o papito, que se chama Gary Tchuk. Foi ele que trouxe ao mundo em 3 de maio de 78. Emocionante, não? O papito é um gênio. Teve a brilhante ideia de me enviar uma singela base de 393 pessoas, só isso. Muito bem selecionados, por sinal, que faziam parte da ARPANET. Então, quem é da minha idade, um pouquinho mais, já sabe que era ARPANET naquela época, né? Então, o servidor arrancou uma listagem na marra e disparou um convite para esse evento. Pena que nem todas as 396 pessoas foram. As 3 que foram acharam o evento um saco e as outras 390 encheram a caixa dele de reclamação.
E eu pergunto para ele, meu amigo, abre o coração. Como é que você lida com essa prova? Ele, com o tempo, foi ficando conhecido e cada vez mais chamado para trabalhos audaciosos. Ganhei o mundo e participei de muitos projetos especiais. Não cabe citar detalhes aqui. Em abril de 94, eu ganhei o mundo. Aí sim, a coisa ficou boa. 2 advogados da cidade de Fênix trabalhavam no escritório Hunter Civil e postaram uma mensagem anunciando serviço de advocacia de direito. E aí foi interessante, eles contrataram um programador, de novo, coitado do programador, né? Essas missões assim. Construíram um script e roubou o máximo possível de banco de dados que eles conseguiram no momento. Foi uma chuva de reclamações. Odeio gente fresca, fazer o quê? Foi daí que surgiu o nome. Fizeram uma referência a uma cena do programa de TV do grupo inglês Monty Python, onde vikings inconvenientes entravam numa lanchonete e repetiam várias vezes a palavra spam, 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 que era um famoso enlatado americano com um posto de presunto condimentado. Até pesquisei um pouquinho sobre esse presunto e descobri que, na verdade, o meu nome veio desse enlatado escrito spam em letra maiúscula, que muitos usam equivocadamente. Meu nome é spam, mas com letra S maiúsculo e o resto minúsculo. Por favor, escrevam correto meu nome. Faço uma perguntinha meio cabeçosa. Uma deles falou assim, você não se incomoda em ser comparado com um enlatado, não? Ele responde, eu acho. Mas, pô, acho criativo. Na verdade, eu até já fiz spam na marca spam, então não tem problema. Ficou tudo em casa. Eu pergunto, você não acha que esses grupos grandes de spammers que enviam vírus, arquivos executáveis e outras formas de infectar e roubar dados podem vir a prejudicar o mercado? E na maior cara de pau pergunta. Ah, sim, sem dúvida. Eu gosto, pode me pagam bem até. Além de atender as necessidades de uma empresa, de enviar seus muitos destinatários, ainda consigo roubar informações. Alguns acham que isso é crime, eu chamo de esperteiro. Mesmo assim, o que me deixa feliz é saber que faço parte do dia a dia de cada um de vocês. Chego a reconhecer o rostinho de alguns. Eu debocho. Alguns me dizem que alguns até falaram que me viram agora há pouco. Aproveitando o clima agradável, descontraído, deixa eu perguntar uma coisa. Quem já não mandou um spamzinho? Quem estiver mentindo vai ficar com uma mulher. Um ou menos, vai. Nem o PTT, nem o imóvel, nada do tipo. Bom, vamos falar de número do meu sucesso. Algumas pesquisas apontam que hoje circulam em média 120 bilhões de spams diariamente no mundo. Ou seja, estamos falando de 90% dos e-mails que trafegam pela internet. Beleza, hein? Tem mais. Nós, Brazuca, somos responsáveis por 7,7 trilhões até novembro de 2010, é um número antigo. Isso é quase o triplo da produção de 2009. E ainda estamos à frente dos Estados Unidos e China, no sucesso. Ano passado, o número dobrou. Por isso que eu vou ao Brasil, gente. Eu adoro trabalhar aqui. Eu ainda demonstra. E eu pergunto. Pergunto um pouquinho mais sobre a infância dele e sobre alguns dados, né? E ele responde, eu nasci especificamente, pulou, dois slides, não, gracinha fazer isso. Pronto. Então, mas com tanto trabalho, gente, como que você faz para estar sempre em forma? O que te traz energia? O que te faz feliz, cara? E ele abre o jogo. O que me dá força para esse dia a dia corrido? É meio óbvio até. Me alimento de bases compradas. Eu adoro. Alguém já experimentou? Deviam provar um vício. Depois da primeira dose, você acaba querendo mais e mais e mais. Não dá para largar. Tem gente, agora aqui, com cara de que já deu uma provadinha. E sim, para os menos afortunados, que não querem investir, né, em comprar uma dieta mais requintada, tem maneiras mais simples e gratuitas, ficaram curiosos. Mas isso não acontece somente com o amiguinho do lado. Acho que todo mundo já ajudou algum dia
a essas bases serem criadas. Querem um exemplo? Quem já não encaminhou um e-mail do tipo Don't Fight Kitten? Lembra dos anos 90, de gatinhos engarrafados? Lembram disso? Ajudem crianças doentes, terminais. Cuidado ao esquecer água no forno micro-ondas. Camarão e vitamina C causa morte. Todo mundo passa uma corrente dessa para frente. Repare que quando você transmite um e-mail aos seus amigos, dando um simples encaminhar, acabam juntando os e-mails dos seus amigos aos e-mails anteriores que foram encaminhados, e no meio dessa listagem tem uma pessoa que recolhe todos esses e-mails, monta como um produto e vende como uma base que pode ser comercializada. Perfeito, não? Simples, rápido e barato. E todo mundo participa. Faço uma pergunta um pouco mais complicada. Trocando um pouquinho de assunto. Um dos pontos que vem perturbando essa sua alternância de personalidade, os médicos classificam isso como TDI, transtorno dissociativo de identidade, mais popularmente conhecido como dupla personalidade. Você tem consciência desse estado? Tem sim, claro, inclusive esse é um dos motivos de você estar nessa terapia, né? Você me contou ali nos bastidores, rapidamente, que em certos momentos você chega a atender por outro nome. Como é que é isso? Descreve pra gente. Ele fala assim, eu tenho sim alguns lapsos de memória e assumo uma identidade às vezes de meio marketing. Fico muito confuso porque somos parecidos. Eu tenho um gênero forte e acho que por isso algumas pessoas não gostam da minha pessoa. Quando estou com o e-mail marketing, acho que eu fico até mais popular. As empresas gostam de mim, né? E a sensação é diferente. As empresas comemoram bons resultados, ficam felizes, e mesmo assim eu fico confuso. Eu confesso que agora eu ainda estou confuso, mas eu confesso que a sensação com o e-mail marketing é mais interessante. Tive acesso a alguns dados que comprovam que certos fatores externos podem ativar ou desativar essa sua personalidade. Você sabia dessa informação? Ele confessa que não, mas pensando aqui agora, eu vejo certa lógica nisso. Ambas trazem certa satisfação. Frases contadas me dão uma satisfação mais imediata. A impressão que eu tenho é que eu vou ter um sucesso mais rápido. Mas as bases que não são compradas, elas são mais lentas de serem produzidas. Isso me dá um pouquinho de insegurança. Mas você também já experimentou uma base opt-in. Você pode descrever a sensação? O problema da base opt-in é que ela demora a ser montada, pois precisa que seja estabelecida uma relação de confiança. Uma mão dupla, onde o conteúdo tem que fazer parte dela. Mas admito que após o período inicial, quando a base está sendo constituída, a sensação de felicidade é constante e duradoura. E o melhor, no dia seguinte, as pessoas querem estar comigo, comentam o que me viram e até me recomendam para outras pessoas. É estranho falar assim, mas se eu ficar longe das bases compradas, eu não sinto falta, sabe? Eu até me sinto mais lindo. Mas veja, interessante, agora você tem consciência de uma certa alternância de personalidade. Ele responde, sim, concordo. E percebo também que certos defeitos que cada um dos tipos de base vem causar na minha personalidade. Eu tenho cura? Não, amigo, lá dentro informar que não é tão simples assim. Enquanto oferecerem bases compradas no mercado, o seu lado spam vai falar mais alto. Essa é uma luta em que todo o mercado digital precisa trabalhar junto. Bom, nosso termo é curto. Espero que tenha gostado do bate-papo. Amigo, agradeço a participação e espero que essa terapia possa continuar em algum encontro. Acho que aqui de botar um negócio. Na verdade, isso aqui é uma peça de teatro e um vídeo em que ela faz parte do monólogo. Então, o primeiro é o Espanho de Van, que eu tentei fazer de uma forma de literatura, que fica bem pobre. Mas a sequência dela é a Triste Fábula do Spam e o terceiro, A Maldição Descontada. Então, esses três é uma trilogia, essas três sketches fazem parte de um vídeo para virar uma peça de teatro. Então, vamos tentar batalhar no mercado e trabalhar contra o spam, cada vez divulgando mais o mal que ele causa no mercado, o problema de base comprada, de riscos, etc. Então, essa é a forma lúdica que eu tento colaborar com a informação do seu conteúdo.